Gente, tudo bem? Aqui o professor Jussival, vamos trabalhar agora com vocês na aula de Sociologia de hoje, um tema por demais interessante que muito interessa a vocês, né? Juventude, uma invenção da sociedade. Pegue o livro de vocês, observe aí na página de número 317, um capítulo que fala sobre esse tema, um tema muito interessante. Então vamos lá, vamos discorrer um pouco sobre essa temática. Primeiro ponto que nós podemos analisar a respeito do que a nossa autora fala, e a autora, do nosso livro que nós trabalhamos, é a Silva Maria de Araújo, a Maria Aparecida Bride e Benilde Lenz e Montinho. Esses três irão trabalhar conosco uma temática sobre a juventude, o papel da juventude e o que é que a sociologia fala a respeito desse protagonismo dessa própria juventude, tá bom? Então vamos lá, vamos analisar. Bem, para começar a nossa aula, é importante analisar a seguinte poesia que ela traz a abertura do capítulo, que diz assim, Juventude. Começo esta poesia com muita dignidade, é o jovem camponês e o jovem da cidade na luta pelos direitos por outra realidade. A juventude do campo vive sempre excluída, sem direito ao trabalho, isso a torna oprimida, mas os jovens se reúnem, seja em grupo ou mutirão, dentro da organização se encontra uma saída. A juventude da cidade, que vive em periferia, com muita sabedoria supera a disparidade. Vive em busca da igualdade, por justiça e educação. Com alegria e diversão, ela luta de verdade. A juventude está unida, seja urbana ou rural, enfrentando um sistema, esse tal neoliberal, superando tanta dor. Com o canto e a poesia, somos da sociedade cultivando a utopia. Continua essa poesia com muita felicidade. É o jovem camponês e o jovem da cidade na luta pelos direitos por outra realidade. O nome dessa poesia é chamada Juventude e ela retrata uma série de coisas, Retrata uma série de coisas aí. Primeiramente, ela está discutindo aí o papel da juventude no campo do trabalho, dentro do campo e também dentro da cidade. Falando a respeito dos sonhos da juventude, o que ela pretende, o que ela sonha, do que ela quer. Então, para começar essa história, é importante a gente parar para refletir o seguinte: e o que é ser jovem, professor? Jovem é estado de espírito, jovem é a idade biológica, o que é ser jovem, Aí a autora vai dizer que a juventude é uma condição social transitória biológica. Olha o nome aí, transitória, não é para sempre. Ela é apenas uma condição social transitória biológica. Nós temos uma idade da juventude, que não é a idade da maturidade, é da juventude, é uma espécie de preparo para os desafios que estão por vir, certo? Ela coloca também que é um período relativamente longo do nosso ciclo vital. Por quê? Porque você começa a ter as primeiras ideias de juventude a partir dos seus 13, 14 anos de idade e você às vezes se sente jovem até com 50 anos de idade, com 60. Então, para ele aí, como esse estado de espírito também conta, é um período relativamente longo do nosso ciclo vital. Tá bom? Agora vejam bem, ela coloca também que há diferença de socialização, como ser criança, como ser jovem, como ser adulto. Ser criança, basicamente, é uma primeira etapa da vida que te abstrai o conhecimento, principalmente dentro de casa, aquela socialização primária que tanto nós já falamos. Mas o jovem é aquela condição ali de transição entre ser criança e adolescente para chegar à vida adulta, Bem, e aí você para refletir e analisar como é que é a vida da juventude hoje, Mas vamos tentar entender como era também a vida dos jovens no passado. Vejam bem, a vida do jovem na Idade Média, ali por volta do século V d.C., 476, até 1453, que vai terminar aí o período da Idade Média, nós vamos ter aí características interessantes da juventude, como por exemplo, o que era ser jovem naquele período? Para as pessoas que viviam naquele tempo, culturalmente falando, a menina com 12 anos de idade que menstruasse, ela já era considerada como jovem. Se ela menstruasse 3 ciclos seguidos, ou seja, os primeiros 3 meses, significava que ela já estava preparada para o casamento. Olha só que coisa interessante. E o jovem masculino, a partir dos seus 13 anos de idade, 14 anos de idade,
também já estava preparado para poder pedir a mão de alguém em casamento. Vejam só como é que eram as coisas, né? Bem, isso era uma cultura. Mas aí, gente, quando vem a Idade Moderna, a partir do ano 1453 até 1789, até muito mais além, né? Nós vamos ter um novo tipo, uma nova cultura que vai ser desenvolvida nessa situação aí. Não é necessário mais essa condição necessária da menina menstruar 3 ciclos seguidos depois de 12 anos, casar. Não. Agora ela poderia passar um pouco mais de tempo, ficar em casa, se preparar melhor, o jovem também. E aí somente com a permissão dos pais é que os dois poderiam chegar a contrair o matrimônio. Veja só como as coisas vão começando a mudar a partir do momento que o tempo vai avançando, tá bom? Então o modo de vida da juventude na Idade Média e na Idade Moderna era assim, né? Então, nós estamos também para poder a gente se aprofundar mais, é necessário também entender como é que é hoje. Hoje a sociedade moderna a gente sabe. Nossa sociedade ocidental, a gente sabe muito bem como é que é, né? A questão da juventude. Às vezes o jovem, quando está bem preparado, só se casa depois dos seus 25, 26 anos, mas isso não é condição necessária. Às vezes tem jovem que casa com 16 anos de idade, tem jovem que casa com 14, com 15 anos de idade, outros casam só com 19 anos de idade. Então isso aí ela muda muito, né? Mas em alguns lugares por aí, nós temos, por exemplo, algumas ilhas, como a ilha de Samoa, nós temos algumas tribos africanas, nós temos aí alguns lugares como de religião, de cultura judaica, que ela é diferente da nossa cultura cristã ocidental, né? Que os estudos de antropologia vão falar de ritos de passagem, ou seja, os ritos de iniciação. Como é que se dá nessas sociedades atuais o reconhecimento de que aquela menina, aquele rapaz chegaram na idade da juventude, saiu da idade, né, daquela transição da idade de criança para a juventude, porque em muitas sociedades sequer a idade da puberdade ali, né, não é tratada com mais seriedade em si, tá bom? E aí nós vamos perceber o seguinte, que em alguns lugares aí, ainda hoje, se entende a criança saindo da idade da criança para tornar jovem com as meninas com o ciclo da primeira menstruação. E os rapazes, quando eles têm autonomia para ir em rituais de caça, e eles vão adentrar a floresta em determinado lugar e conseguem abater a melhor caça, sendo aquele cara que vai ser o protagonista do processo dessa caça. Esse cara que vai pegar e que vai matar determinada caça. Então, aquela tribo, aquele ritual de passagem mostra que o rapaz já está preparado para poder assumir determinadas responsabilidades. Em outros lugares, por exemplo, em algumas tribos africanas, né, existem também as escarificações, ou seja, marcas no corpo, ferimentos no corpo, que fica para o resto da vida, né, para assumir o seu papel social na sua tribo. E isso também acontece muito, né, em algumas sociedades africanas, as escarificações, tá bom? Bem, mas aí a gente adentrar mais numa questão mais de responsabilidade, de análise do que seria a juventude, é importante entender o seguinte, que a juventude nada mais é do que um tempo de preparação para assumir algumas responsabilidades, né? O que é ser adulto? Adulto é a condição de assumir responsabilidades, tá? E aí, no século XX, a transição da idade jovem para a adulta já desobrigava as relações, e aí eu vou me permitir baixar para vocês darem uma olhada, as relações do setor produtivo. Ou seja, nesse setor produtivo, o cara, por ser jovem, ele ainda não está preparado para assumir determinadas obrigações dentro do setor produtivo, ele poderia ficar se preparando no período da juventude para quando a idade adulta chegasse, ele pudesse assumir determinada responsabilidade no setor produtivo e aí com o advento da indústria, certo, gente? E aí, quem é que vai preparar este jovem para essa transição da idade de criança para a idade adulta? Quem vai preparar vai ser agora aqui a escola. A escola que cuida dessa transição. E nas sociedades ditas ocidentais, nós vamos ter isso mesmo. Muitas crianças chegando na escola, essas crianças vão começando a se preparar e ter a sua maturidade psicológica para assumir determinadas posturas e a escola que vai dar este rumo, né? Bem,
Para Mannheim, que é um grande sociólogo, né, ele vai ser o primeiro cidadão, né, o primeiro estudioso que vai discutir e analisar a sociedade. Isso vai ser quando? Em 1943. E aí ele vai discutir e vai perceber que a juventude é vista como progressista. O que é progressista, professor? É quando aquele cara tem a ideia de renovação sempre. Ele quer romper com as tradições. Ele quer colocar algo novo. Isso é a ideia progressista. E vai dizer também que essa juventude é vista também como reacionária. Ora, ele faz análise do comportamento da juventude a partir de 1943 e vê que essa juventude ela é reacionária. Reacionária como, professor? Veja bem, quando ele começa a usar jeans, quando começa a usar roupinha mais acochada, quando começa a usar os casacos de couro, quando começa a passar a famosa gombalina na cabeça nos anos 40 e 50, quando surge o cinema e aparece também um ator chamado James Dean, por exemplo, né, dos Estados Unidos, por essa época, vai fazer um filme chamado Juventude Transiada. O que é isso? A juventude que rompe com a tradição. Os caras que são rebeldes, né? E aí, por conta disso, ele vai dizer que o comportamento da juventude sempre vai ser de progressista e também de reacionário. Ah, professor, quer dizer então que todo jovem é progressista e reacionário? Não, gente. Nem todo jovem é progressista e reacionário. Nós observamos que também há setor da juventude conservadora. É tão tal que até hoje nós temos aí grupos, setores da juventude, como os skinheads, que defendem ainda ideias ultrapassadas, ultradireitistas de 1930 e 1920, lá da Alemanha e também da Itália, né? As ideias fascistas europeias, né? Que quer perseguir os negros, que quer perseguir homossexuais e tudo mais. Então a gente percebe que não é toda a juventude que pode ser carimbada, chancelada e caracterizada como uma juventude progressista e reacionária. Também temos setores conservadores dentro da própria juventude, tá bom? Por outro lado, nós vamos também analisar uma grande antropóloga brasileira e socióloga brasileira chamada Maria Alice Forac, que ela vai dizer, vai trabalhar aquilo que é conceito de geração. O que é esse conceito de geração? Ah, professor, o senhor tem quantos anos de idade? Eu tenho 48 anos de idade. Qual é a minha geração? Minha geração dos anos 70, anos 80. Professor, então a geração que o senhor viveu é diferente da geração do ano 2020, do ano 2010 para cá? É muito diferente, muitas coisas mudaram. As características do meu tempo de juventude, quando eu tinha meus 18 anos de idade, é totalmente diferente 30 anos depois, hoje eu estou com 48. Então vejam bem, o que é essa geração? A geração é a possibilidade de presenciar fatos da humanidade e de vivenciar experiências iguais, ou seja, eu, meu irmão tem 49 anos de idade, amigos meus que têm a minha idade que eu tenho, eles têm quase os mesmos pensamentos que os meus. Por exemplo, se tocar uma música dos anos 80, vai lembrar muito do nosso tempo. Então a gente pode dizer que a nossa geração viveu as mesmas emoções e as mesmas intensidades e as mesmas experiências, o que fez com que a gente fosse, né, chancelado e carimbado como sendo a geração dos anos 80. Então, isso é que é um conceito de geração. Possibilita uma mútua aprendizagem. A gente aprendeu muito naquele período. Como, por exemplo, havia aquele tempo ainda um grande respeito pelo pai e pela mãe. A gente não podia dormir sem pedir a bênção ao pai e à mãe. A gente não podia passar no meio do pai ou da mãe da gente com algumas visitas na sala, porque se a gente fizesse isso, a gente apanhava depois. A gente tinha que almoçar todo mundo junto na mesma mesa. Então, existia todo, né, um ritual e existia toda uma relação de muito respeito nesse período, que hoje as coisas mudaram e não é tão assim, tá bom? Por exemplo, um exemplo é a música. E aí eu coloquei aí a geração dos anos 70 e anos 80, como por exemplo, nos anos 70 apareceu o movimento punk, né? Os caras com os cabelos coloridos e com as roupas mais escuras, né, aparecendo com aqueles piercings no nariz, também na orelha, enfim, era a geração punk. Nos anos 80 apareceu também as manifestações de dança de rua, que era o break, e também, né, na cultura norte-americana, que também veio muito forte também para o Brasil, principalmente na periferia, o hip hop. Tudo isso são movimentos, eu estou citando aqui apenas um movimento de música, né, da cultura musical, que marcou muito os anos 70 e os anos 80, né? E que até hoje marca, né, quem viveu esse tempo, tá bom? Bem, jovens e identidade nos grupos sociais. E aí, gente, quando você está passando pela fase da juventude,
você quer porque quer ser inserido no meio social. E aí você se questiona, bem, a que grupo eu pertenço? Né? Que grupo é o meu? Qual é a minha patota? Qual é a minha galera? Né? É a galera que vai fazer rolezinho no shopping final de semana? A minha galera é a galera do futebol? Não, a minha galera é a galera dos nerds que estudam demais? É a galera do skate? Qual é a minha galera então? Né? Então é nesse momento, para poder adquirir essa identidade social nos grupos, é que o jovem começa a querer se inserir no meio, neste meio social, para poder pertencer a um grupo e se sentir, né, com a sua própria identidade, tá bom? Bem, o jovem no Brasil, e aí eu quero agora, nesse momento, discutir uma coisa. A juventude no Brasil. Qual foi o momento em que a juventude brasileira se tornou protagonista no processo político nosso? E aí nós vamos colocar dois momentos. Primeiro, na ditadura militar. O Brasil viveu uma ditadura militar, viveu a partir de 1964 até 1985, onde os militares do Exército Brasileiro tomaram de conta do governo brasileiro. E aí, em 1968, gente, nós tínhamos um presidente aqui no Brasil, e esse cara, né, simplesmente proibiu todas as manifestações de juventude, proibiu tudo, com o advento de um ato chamado de AI-5, Ato Institucional número 5. E aí esse presidente decretou a falta de liberdade do povo. O povo não tinha mais liberdade nem para se expressar, né? E aí, resultado, nesse momento aqui, a juventude começa, então, inspirada nos movimentos dos anos 60 na Europa, sobretudo em Paris, começa a fazer movimentos também exigindo melhorias para a classe estudantil e também liberdade para o povo. E em 1968 morre um jovem chamado Edson Luiz, que era um estudante, no dia 11 de agosto. Esse rapaz morreu, e aí, gente, 8 dias depois, na missa de sétimo dia dele, já tinha 100 mil pessoas na Candelária, no Rio de Janeiro, fazendo todo o movimento pela liberdade, contra a ditadura militar. Vários artistas populares na época, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e vários outros, estavam no meio dessa manifestação, exigindo liberdade individual para o povo naquele período. Muitos deles, inclusive, foram perseguidos. Muitos deles, inclusive, foram embora do Brasil, banidos, expulsos. Esses cantores que eu acabei de citar para vocês foram perseguidos nessa época e foram expulsos do Brasil, porque você não podia falar mal do governo nesse período. E aí, gente, em 1968, essa juventude se organiza e muitos deles vão lutar. Muitos perderam, inclusive, a vida pedindo, né, lutando pela liberdade política no Brasil, pela democratização do Brasil. Algo que só veio acontecer a partir de 1984, com a emenda Dante de Oliveira, que era pelas eleições diretas já, e que não deu certo. Mas em 85 foi escolhido um presidente, né, de forma indireta pelo Congresso Nacional, e em 89 o direito ao voto livre, e a partir de 89 todo mundo começou de 4 em 4 anos, escolher seu presidente aqui no Brasil, certo? E aí vem o advento, obviamente, da democracia brasileira, tá? Bem, mas aí em 1992, em 1989 foi eleito no Brasil um presidente chamado Fernando Collor de Mello. Ele venceu no segundo turno Luiz Inácio Lula da Silva na época. E em 92, setembro de 92, explodiu um grande escândalo envolvendo ele, né? Cheio de corrupção, com uma série de problemas. E o irmão dele, Pedro Collor, acabou inclusive denunciando ele em rede nacional. Resultado, Collor de Mello um dia foi para a televisão e pediu para que o povo brasileiro saísse, né, num domingo próximo, todo mundo vestido de verde e amarelo, de bandeira verde e amarela, para dizer que era quem estava do lado dele. Resultado, no domingo, saiu milhares de pessoas às ruas, todo mundo de preto, e suas caras pintadas verde e amarelo. E aí, foi uma série de movimentos contra ele, até ele renunciar ao mandato de presidente da República. O processo de impeachment foi dado continuidade, foi cassado seu mandato, inclusive, né? E nesse período, a juventude brasileira, organizada pela União Nacional dos Estudantes, a UNE, eu inclusive estava lá na Frei Serafim, fui um dos que ajudei a fazer o movimento. Digo, né, que na época, muito idealista político que eu era, eu ajudei a derrubar o presidente Fernando Collor de Mello, né? Que foi acusado por corrupção e realmente cometeu muitos atos de corrupção, e eu fui para as ruas, né, pedir o fim do governo dele, que era
de fato, um descalabro, um roubo sem tamanho na época, né? Então, essa juventude ficou conhecida como a juventude cara pintada. Vestia-se de preto, mas pintava verde e amarelo no rosto. E a gente saía nas ruas até que o presidente renunciou. Então, essa juventude aqui, gente, é a juventude que resolveu ser protagonista do processo e derrubou, né, o presidente Fernando Collor de Mello. Mas essa mesma juventude que luta politicamente, ela também é discriminada. Discriminada quando vai buscar trabalho. E aí não encontra trabalho porque não tem experiência, né? Ela é discriminada quando o cara é negro. E se ele for negro, pobre e homossexual, pior ainda. Então, essa juventude do Brasil, ela, embora seja a juventude mais politizada, também está sendo muito discriminada, tá bom? E para finalizar o nosso bate-papo, nossa aula de hoje, os desafios para os jovens de hoje no Brasil. Qual é, professor? Busca de espaço no mercado de trabalho. É preciso ter políticas efetivas, nacionais e locais, no Estado, na Prefeitura, e agora que está se avisando as eleições, analisar o que realmente vem de proposta para incluir a juventude, porque hoje nós sabemos que o maior problema no mundo de hoje é o desemprego. E o que fazer com a mão de obra dessa juventude que está agora saindo, né, dos bancos escolares? O que fazer com eles? Então é necessário ter formação e qualificação. É necessário você, além de estudar, você se qualificar mais ainda para você poder chegar ao mercado de trabalho. Um outro grande problema que nós estamos tendo no Brasil é a violência urbana, principalmente com os jovens negros. 76% dos assassinatos no Brasil no ano de 2019 foi na periferia e jovens e negros até seus 28 anos de idade. Então, gente, são números horríveis, né? Nós tivemos praticamente 60 mil homicídios o ano passado aqui no Brasil, e isso é cifras, né, de guerra mesmo. E aí nós estamos vivendo uma violência urbana, né, sem freio. Não é só aqui, é no Brasil inteiro, né? Bem, construção de uma vida autônoma. O jovem hoje vive perturbado. Ele tem vergonha de pedir um dinheiro emprestado ao pai, ou à mãe, ou a alguém. Ele precisa encontrar trabalho para ele poder ter a sua própria autonomia. E muito mais do que isso, talvez seja o maior problema, a consciência dos seus limites emocionais. É muito complicado. Você não está inserido no mercado de trabalho. Você não tem formação e qualificação, sabendo que você é negro, pobre e que vive na periferia e que você não tem ainda uma vida autônoma, manter as suas emoções em dias. Claro que você se revolta, claro que você se chateia porque não está tendo a devida oportunidade que deve ter. Então, basicamente, é esse o recado que nós temos que dar para vocês hoje, discutindo, né, esse tema, juventude, uma invenção da sociedade. Na verdade, não é uma invenção, é uma grande realidade. A juventude que pode ser protagonista de todo o processo de mudança no mundo. Tá bom, gente? Muito obrigado por tudo e até a próxima oportunidade.